Olá, queridos e queridas, voltamos com nossa continuação do estudo sobre mitos e verdades sobre a sexualidade. E nós paramos na Idade Média, que é onde nós vamos falar hoje. Eu gostaria que você, antes de qualquer coisa, desse um like, se inscrevesse no nosso canal para quando nós tivermos novidade, mandar para vocês. E uma coisa que eu quero te pedir, me ajuda a divulgar esse canal, me ajuda a divulgar esse estudo, que é muito importante para a nossa sociedade, para nós como seres humanos, tá bom? Você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram, não veja só o que eu estou falando aqui, vai na bio, clica lá, vai no canal de YouTube, vem aqui no nosso canal de YouTube e assista inteirinho. E eu tenho certeza que muita gente vai gostar de aprender sobre isso que nós não temos a coragem de debater publicamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre a luta da sexualidade através dos séculos. A Idade Média e a sexualidade. Como é que foi na Idade Média que se lidou com a sexualidade? Durante a Idade Média, havia uma aliança com o poder monárquico e da igreja com o poder monárquico, e ela ajudou a reprimir os costumes utilizando a chamada Santa Inquisição. Debaixo da bandeira de combater os inimigos da religião, o sexo também era violentamente reprimido, não sem resistência. Então, em 1183, a igreja criou os tribunais da Inquisição. Qual era o objetivo desses tribunais? Era combater a luxúria, porque eles temiam que a liberdade sexual se generalizasse entre as pessoas e tirasse a autoridade da igreja. Então, a Inquisição considerava o apetite sexual demoníaco, vindo do demônio, e começou a perseguir pessoas que eles imaginavam que tinha luxúria, que tinha apetite sexual intensamente. Qualquer moça novinha e atraente era suspeita de bruxaria. Eu quero até te recomendar um filme muito interessante, As Sombras de Goya, para você entender como era a Inquisição, para você entender como era a perseguição às jovens bonitas e atraentes. E elas eram suspeitas de ter relações sexuais com o próprio Satanás. E o Satanás, na Idade Média, era representado com um pênis longo, guarnecido de ferro e de escamas, de onde escorria um esperma glacial. Eram assim as pinturas de Satanás durante a Idade Média. Mesmo quando as jovens provavam a sua virgindade anatomicamente, elas eram condenadas à fogueira, porque elas eram acusadas de ter relações com o diabo e de atrair para suas redes padres e bispos. Também eram acusadas de se acasalarem com animais, especialmente gatos pretos. Lembre-se, isso tudo eram suposições, eram acusações. Hoje que nós estudamos racismo, por que o gato preto é considerado o gato que dá má sorte? Por que o gato preto é considerado algo demoníaco? Bom, na Idade Média, então, ninguém podia passar perto de gato preto. E a denúncia contra essas jovens bonitas é que elas se acasalavam com gatos pretos e se acasalavam com animais e atraíam para suas redes padres e bispos. Lembre que no meu vídeo passado eu falei de algo chamado formação reativa. Aquilo que eu mais desejo é aquilo que eu mais desprezo. No vídeo anterior eu falo dos pais da igreja, Jerônimo, Agostinho, Arnóbio, que consideravam a mulher como a porta do diabo, a porta do inferno, porque era algo que eles próprios desejavam e não podiam ter. Então, se eu não posso ter, se eu não posso fazer sexo, se eu não posso ter sexo, eu vou demonizar o sexo e o prazer sexual.
Então, as pessoas na Idade Média eram facilmente transformadas em cúmplices do maligno. Se você tivesse, por exemplo, uma mancha cutânea ou qualquer outro sinal, como uma crise de epilepsia, as condenações à morte pela fogueira se multiplicavam. Você não podia ter mancha na pele, você não podia ter epilepsia, que era considerado como se fossem possessões demoníacas. Tem uma escritora que fala muito sobre sexualidade, Regina Navarro Lins. Ela fala que no cristianismo a repressão sexual se generalizou. O padrão moral se tornou, em tese, o mesmo para homens e mulheres, mas na prática havia maior condescendência para o homem. É fato que os homens tinham amantes, é fato que os homens tinham concubinas, mas isso não tinha problema. O problema era a mulher. A mulher precisava ser casta, precisava ser virgem antes de casar, e quando casava ela não podia confessar que ela teve prazer fazendo sexo com o seu marido, porque o sexo era simplesmente para a procriação. A ideia do homem superior à mulher foi ligeiramente absorvida pelas leis e pelos costumes das antigas civilizações do Oriente Próximo. A mulher se tornou primeiro propriedade do pai, depois ela foi propriedade do marido e depois do filho. E também a lei era que quando a mulher ficasse viúva, mesmo ela tendo trazido toda a herança para dentro de casa, para o seu marido, ela não herdava do seu marido. Se ela não tivesse filhos do sexo masculino, somente até a 8ª geração de homens que não tivesse para receber a herança, era que a mulher receberia a herança. Vocês podem ver isso também em filmes, um seriado muito interessante, Downton Abbey. Eu esqueci o primeiro nome, mas é Downton Abbey, que é uma mansão que mostra que o marido perdeu é toda uma implicação de que as filhas precisavam casar com homens ricos para que elas fossem sustentadas, porque elas não iriam herdar o dinheiro do pai e não tinha nenhum homem para herdar o dinheiro do pai. Enfim, você pode ver vários filmes de épocas que existe essa complicação. Quando o homem morria, as mulheres ficavam abandonadas. Aí vinha um primo, um tio e assumiam as finanças e todo o dinheiro da família. Quando a igreja cristã, que estava solidamente baseada em fundações hebreias, quando ela tomou conta do mundo ocidental como sucessora de Roma, os relacionamentos sociais e sexuais ficaram fossilizados no costume hebreu antigo. Então, aos preconceitos do Oriente Próximo, os pais da igreja acrescentaram os seus preconceitos. E o sexo foi transformado em pecado e a homossexualidade considerada um risco para o Estado. Mas a igreja assumiu um ponto de vista diferente de Paulo, porque Paulo, segundo Paulo, o casamento era uma válvula para o desejo carnal. Nas palavras dele, a gente não percebe nenhuma objeção ao controle da natalidade. Mas na doutrina cristã ortodoxa, radical, o matrimônio tem 2 finalidades. Para a procriação, a reconhecida por ele, para a procriação e como válvula para o desejo carnal, mas até recentemente, até o século XX, a Igreja Católica considerava pecado você ter prazer. Século XX não, até a Reforma. Com a Reforma Protestante, que foi em 1500, faz 500 anos, então vocês façam aí as contas. Aí o protestantismo disse, não, o sexo também é para prazer, mas só dentro do casamento. Então, a relação sexual para a igreja cristã só é legítima dentro do matrimônio. E, além disso, passa a ser pecado, mesmo dentro do casamento, se não houver a esperança de gerar a gravidez. Aí, a Regina Navarro Lins diz assim, o fato é que o intuito positivo do matrimônio, a procriação, desempenha papel muito subalterno, continuando seu principal propósito ser, como em Paulo, a prevenção do pecado.
A fornicação continua ocupando o centro das atenções, sendo o matrimônio ainda essencialmente uma alternativa um pouco menos lamentável. E isso eu já falei no vídeo anterior, que os pais da igreja falavam entre si. Não tinha uma maneirinha melhor da gente multiplicar na terra? Tem que ser através da relação sexual. Então, atualmente é comum a gente falar da família como uma invenção cristã. Mas os predecessores da igreja de hoje tendiam a atribuí-la ao demônio. Case-se se for necessário, diziam aos leigos os padres da igreja. Acrescentando que os filhos eram um prazer dos mais amargos. E a esposa, por definição, as esposas são fracas, frágeis, lentas de entendimento, emocionalmente instáveis, fúteis, hipócritas e totalmente indignas de confiança. Olha aí a mulher como ela era, entre aspas, validada. As esposas são fracas por definição, frágeis, lentas de entendimento, emocionalmente instáveis, fúteis, hipócritas e totalmente indignas de confiança. Então, a ambivalência entre casamento e sexualidade se observa no mais antigo e durável dos ritos do casamento cristão na Gália. Desde o século XI, o casamento é abençoado na porta ou dentro do quarto nupcial, após um rito de purificação pela aspersão de sal. A sexualidade no casamento é abençoada, mas exige purificação. Da mesma forma, o homem que se relacionasse sexualmente com a sua esposa deveria se abster por algum tempo de entrar na igreja em respeito pelo lugar santo. Em suma, o casamento era bom era uma concessão à fraqueza humana. Qual fraqueza humana? Necessidade de companheirismo, de sexo, de filhos. E a igreja fazia o possível para sabotar esse relacionamento. Mais especificamente, a igreja se recusava a considerar o sexo como parte integrante do casamento. Deixa eu falar para vocês, e eu vou tentar encerrar com isso. As proibições são muitas e detalhadas. Por exemplo, durante o coito, durante a relação sexual, só é permitida uma posição. O homem estendido sobre a mulher, ela deitada de costas com as pernas abertas. E eles editaram isso aí eu tirei de um livreto, alguns tabus referentes ao tempo ou local das relações sexuais. Por exemplo, você não poderia fazer sexo na véspera dos dias santos e de festas. Você não poderia fazer sexo nos dias de jejum e abstinência. Até aí tudo bem, você não precisa. A gente não aguenta jejuar mais de um dia, né, gente? E antes da comunhão, você não poderia fazer sexo. Durante os períodos da menstruação, também não. Em locais ditos sagrados, etc, etc. Alguns teólogos mais rígidos, prestem atenção a todas as restrições aos dias. Por exemplo, no Brasil, amigo, você faria muito pouco sexo, porque nós temos o Dia dos Santos. Nós temos Santa Teresa, Santa Mônica, São Expedito, São Benedito, Santo isso, Santo aquilo. Nos dias de santo, você não pode fazer sexo. Então, eu acho que no Brasil, eu não conheço nenhum dia que não seja um dia de um santo. Você faria muito pouco sexo no Brasil. Certos teólogos mais rígidos recomendavam a abstenção de sexo nas quintas-feiras, porque é em memória da prisão de Cristo. Também nas sextas-feiras, não só na sexta-feira de paixão, mas nas sextas-feiras em memória da morte de Cristo. Aos sábados, em honra à Virgem Maria. Aos domingos, em homenagem à ressurreição. E às segundas-feiras, em comemoração aos mortos. As terças e quartas eram amplamente abrangidas por uma proibição de relação sexual durante jejuns e festivais, 40 dias antes da Páscoa, Pentecostes e Natal. Os 7, 5 ou 3 dias antes da comunhão e assim por diante. Para falar a verdade,
Não podia fazer sexo dia nenhum, porque se você só restava a terça e a quarta. Mas se terça e quarta fosse Natal, fosse antes da comunhão, fosse dias de jejum, dias de novena, blá, 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 você não poderia fazer sexo. Então, cá entre nós, eu nem sei como é que as pessoas na Idade Média tinham tantos filhos, né? Porque fica meio difícil fazer filho com esse monte de restrição. E essa proibição do prazer vai impregnar por muito tempo a cultura ocidental. Até hoje nós sentimos esse peso. Não se pode falar de prazer. A igreja se aproveitava da proibição sexual para exercer, através da confissão auditiva, um controle rigoroso sobre as suas ovelhas. Numa época e em países onde o simples fato de você dizer que não tinha religião poderia lhe levar à fogueira. E você tinha que se confessar. Eu me lembro, eu fui católica até a época que a missa deixou de ser em latim, mas assim, e eu não me lembro, acho que eu deixei de ser católica quando começou a não precisar se confessar com o padre. Mas eu fui católica só até os 15 anos de idade, mas a gente tinha que se confessar para comungar. Então, era obrigatório se confessar. E eu me lembro que eu estudei em escola pública, tinha, na época da Páscoa, os padres iam confessar a gente lá na escola, faziam os confessários, etc. Então, todo mundo precisava se confessar. Então, sem muita dificuldade, a gente pode se abster de matar o vizinho ou de roubar as galinhas. Mas é muito difícil não desejar a sua mulher, pelo menos mentalmente, quando ela é desejável. E é quase possível lhe escapar se a dita mulher partilha desse sentimento e vem se entregar. Então, era muito difícil. Mas é interessante que, se você lê a história do matrimônio, como para os homens isso não importava. Eles não faziam sexo com as suas esposas, mas faziam com as concubinas. Faziam sexo só para procriar, e quando a mulher tinha filhos, pronto, ela não era mais procurada. E diga-se de passagem, o primeiro filho tinha que ser homem, porque era vergonhoso não ter um primogênito. E quando as mulheres, vocês podem também ver, eu gosto muito de filmes, né? Eu sou cinéfila, então aquele filme A Outra, quando a esposa não conseguiu dar um filho homem, o rei se mandou decapitá-la e casou com a irmã. Enfim, é uma confusão tão grande que o primeiro filho tinha que ser homem. Então, muitos escritores naquela época lutaram contra as barbaridades da igreja, que se voltava contra qualquer novidade que fosse contra os seus dogmas. Aí, no século XVIII, na França, surge uma safra de escritores libertinos. Eles trazem o tema de sexo para os seus textos e praticam eles próprios uma vida ignorando esse moralismo, essa repressão sexual. Então, a gente tem um exemplo de um deles, que é o Marquês de Sade, que aí o nome dele cunhou o termo sadismo. Nós vemos Rétif de la Bretonne, que escreveu A Religiosa, e Voltaire, que teceu ácidas críticas contra a hipocrisia. No século XIX, na igreja, na Inglaterra vitoriana, nós temos Oscar Wilde, o escritor Oscar Wilde, que foi condenado, foi preso e morreu em consequência de moléstias contraídas no cárcere. Ele era homossexual, foi preso por causa da sua homossexualidade e porque assumiu uma relação com um jovem nobre. Ele tem um romance muito interessante chamado O Amante de Lady Chatterley. O D.H. Lawrence tem um romance muito interessante chamado O Amante de Lady Chatterley, que também conheceu a repressão na mesma Inglaterra por expor comportamentos comuns da sociedade humana. Então, tem muitos exemplos de autores e escritores e nobres que foram presos por causa, inclusive, da homossexualidade, e a tônica é a mesma, a imaturidade das instituições diante do sexo. Eu tenho a impressão que eu vou parar por aqui, porque a gente está falando sobre a Idade Média e como ela tratou a sexualidade. Quero que você fique atento, que eu vou lançar um curso, nós vamos falar como é que foi isso sociologicamente, como é que é isso psicologicamente, o que é que a repressão sexual faz conosco, o que é que a repressão sexual faz com as mulheres, faz com os homens. Existem várias sequelas nessa repressão sexual e a gente volta
para falar desse assunto no curso que você vai se informar no meu Instagram, Silvinha Jerusa, e aqui no nosso canal de YouTube, Silvia Jerusa, tá bom? Eu fico por aqui e eu espero que tudo que a gente tem aprendido tenha te ajudado a entender esse inconsciente coletivo da repressão sexual e do medo da sexualidade até os dias de hoje, em pleno século XXI.